Boa noite. Nós vamos então continuar o comentário sobre elevação e reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz, sob a supervisão de Emmanuel, em 1957. É o capítulo 8. André Luiz e Hilário recebem autorização das esferas de nosso lar, às quais eles se subordinam, para fazer um estágio de meses na Mansão Paz, que era então aquele reduto de atendimento aos sofredores nas regiões inferiores, onde imperava uma enorme dificuldade, porque ali espíritos que passavam por duras provações se reuniam aglutinados pela sua vibração pesada, que dava então uma densidade muito pesada, muito forte às suas características espirituais. E eles então vão ter contato com o processo de Antônio Olímpio, que será então alvo de estudos para eles. Antônio Olímpio, vocês se lembram, era aquele espírito que foi recolhido em condições de deformidade do perispírito e que havia permanecido por muitos anos sob tortura e sevícia nas regiões mais profundas do umbral. Alzira, que era a esposa de Antônio Olímpio, que havia sido esposa de Antônio Olímpio na encarnação anterior, diz que ela tinha tentado ajudar Antônio Olímpio, mas que não conseguia, porque ele estava isolado pelos espíritos que o haviam detido, se viciando, torturando nas regiões inferiores. Mas que ela procurava ajudar o seu filho Luís, que estava encarnado. Ele era dominado por uma febre financeira, né, de avareza e de ganância sem limites. Ele conseguia lucros exagerados nas suas transações comerciais e na produção das suas propriedades agrícolas. Nas mãos dele, o dinheiro se assemelhava a uma poça de água parada. O dinheiro, André Luiz relata, é como a seiva que alimenta uma árvore. Se ele for bem usado, ele garante o progresso. Mas nas mãos de Luís, ele permanecia estacionário e aí se tornava um foco de corrupção, de maldade e de desvio de todo tipo. Clarindo e Leonel, que na encarnação anterior haviam sido vítimas de Antônio Olímpio, então eram tios de Luís, né, que agora exerciam uma obsessão muito profunda sobre Luís e sobre todas as pessoas que moravam naquela propriedade rural, atraíam para a propriedade espíritos de avarentos e tiranos rurais. E Luís, então, perdera o contato com a dignidade social, desvalorizava a educação e temia despesas, né? Fugia à convivência social. Clarindo e Leonel haviam sido mortos quando Luís nascera, e Alzira 6 anos depois. Antônio Olímpio, que havia sido o causador da morte dos irmãos, ainda vivera 15 anos aqui no plano terreno, e falecera há 20 anos atrás. Então ele já estava há 20 anos no plano espiritual, em situação de grande sofrimento. E Luís, o seu filho, se aproximava dos 40 anos. Nesses 35 anos, Alzira diz que ela não conseguira ajudar Antônio Olímpio e que Luís também não sintonizava com ela. Alzira pede para ver Antônio Olímpio e Silas, que era o orientador do grupo, a leva, juntamente com André Luiz e Hilário, à sala onde Antônio Olímpio permanecia inconsciente.
É uma cena tocante em que ela acaricia a cabeça disforme do Antônio Olímpio e o chama várias vezes pelo nome, mas ele não respondia. Ela então coloca a sua cabeça no colo e faz uma oração a Maria Santíssima, uma oração belíssima, em que ela pede, Mãe Santíssima, anjo dos náufragos, compadece-te da nossa situação. Perdoastes os que te crucificaram os filhos. Para outros, o meu esposo, Antônio Olímpio, terá sido ladrão e assassino. Mas para nós, ele foi o amigo fiel e protetor. Para outros, ele foi egoísta e criminoso, mas para nós foi um grande benfeitor. Concede-nos a graça de renascer e devolver às vítimas o que lhes pertencia. Mãe, atende-nos, estrela de nossas vidas. Arranca-nos da escuridão do vale da morte. Enquanto orava, Alzira se revestia de um safirino esplendor, um esplendor de safira, né? E raios de luz desciam do alto, especialmente sobre o doente que desperta gemendo. Um gemido humanizado, porque até então ele não tinha demonstrado nenhuma atividade própria da humanidade. A prece de Alzira conseguira despertar Antônio Olímpio, o que Druso, com as suas aplicações magnéticas, não havia conseguido. Antônio Olímpio então brada, Alzira, Alzira, com selvagem alegria. E Silas, então, determina que dois enfermeiros presentes também ali à sala induzissem o sono, para que ele não sofresse um impacto emocional muito violento. E André Luiz relata que apenas aqueles que viajaram por muitos anos sob a névoa da saudade e da angústia poderão entender. Silas, André Luiz e Hilário então deixam Antônio Olímpio entregue aos cuidados dos enfermeiros e vão para a fazenda de Luiz, né, que é onde Alzira havia também perdido a vida afogada no lago. A sede da fazenda era uma construção sólida, mas que se encontrava muito deteriorada, e entidades estranhas transitavam livremente por seus corredores, envoltas em sombras. E Luiz, desprendido pelo sono, mostrava os olhos parados sobre montanhas de cédulas. Clarindo e Leonel interpelam o grupo formado por Silas e André Luiz. Quem são vocês? E Clarindo continua, nós somos vítimas dessa família e estamos exercendo uma vingança justa. Silas, então, diz de uma forma que é neutra, né, que também eu já lutei por dinheiro. E Clarindo, então, continua que nós aprendemos nas escolas de vingadores que todos nós temos um desejo central, esse ponto é importante. É aquela posição em que nós preferimos viver. Então, o desejo central é aquele pensamento recorrente, é aquele tema de interesse que nos toma sempre as energias, né? E no qual nós voltamos a pensar repetidamente, né? É importante que nós avaliemos qual é o nosso desejo central. Quer dizer, que tipo de pensamentos nós costumamos ter nos momentos em que estamos ocupados, ou que estamos refletindo, ou que estamos descansando, relaxando, né? Que tipo de pensamentos vem à nossa cabeça de maneira espontânea? Porque esse tema de desejo central, dependendo da qualidade desse desejo, dependendo de se esse desejo é bom ou é ruim, nós atraímos espíritos que têm um desejo semelhante. No caso de Luiz, o desejo central dele era a posse financeira, era a riqueza. E aí ele então facilitava o trabalho de Clarindo e Leonel, que atraíam para perto dele
espíritos de avarentos e de tiranos rurais. Então, espíritos que haviam concentrado as suas vidas na posse e na aquisição de bens. Clarindo, então, esclarece que as nossas posições preferidas, né, refletem exatamente aquilo que nós temos dentro de nós. Então, que a crueldade é um reflexo do criminoso, que a maledicência é o reflexo do caluniador, que a cobiça é o reflexo do usurário, que o escárnio é o reflexo do galhofista, que a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do espírito já com características de nobreza. Conhecido, então, o pensamento central, o foco central de interesse da pessoa, um processo de excitação constante desse reflexo leva o indivíduo a um delírio psíquico. Na psiquiatria se diz que o indivíduo que delira constrói castelo no ar, e o psicopata, aquele que já não distingue o que é delírio da realidade, vai morar nesse castelo, então se isola totalmente da realidade. Cada um de nós, então, é tentado pelas fragilidades interiores, pelas tentações interiores, como diz Clarindo. E apenas havendo um reforço externo, aquilo se transforma numa obsessão que evolui progressivamente para possessão, subjugação, que são formas de dominação que os espíritos exercem uns sobre os outros, sempre com a intenção de prejudicar, de ferir, de exercer vingança, e que os pensamentos recorrentes de medo, raiva, sensualidade, ambição são as portas abertas para que essas obsessões ocorram. A obsessão, eu fui ver no dicionário, é o ato de sitiar, mover cerco, como faziam os exércitos nas guerras de antigamente. Então, os exércitos cercavam as cidades, interrompiam o abastecimento de água e de alimentos, e a população que estava sitiada nessa cidade tinha que se defender, e se não conseguisse vencer o bloqueio, morreria de fome, de sede e de doenças de outros tipos. A obsessão exerce o mesmo tipo de ação sobre os espíritos que são vítimas dela. Há então um bloqueio de outros estímulos, e o espírito se torna totalmente dominado por aqueles pensamentos negativos, aquele padrão de vibração inferior que garante que o assédio dos espíritos que exercem esse cerco, vai conseguir fazer grandes estragos no psiquismo do indivíduo sitiado ou obsidiado. A obsessão, diz André Luiz, tanto pode ser exercida de desencarnado sobre encarnado, quanto de encarnado para desencarnado, e também de encarnado sobre encarnado e de desencarnado sobre desencarnado. A obra de André Luiz é muito rica de situações de obsessão, e que gradativamente, à medida que nós vamos lendo essa obra, nós vamos vendo como são sutis e como são insidiosos esses mecanismos de dominação, de poder, de domínio de um espírito sobre o outro, com a intenção de prejudicar, de subjugar, e de explorar aquele indivíduo. Então, se hoje nós temos pensamentos repetitivos que não são agradáveis, pensamentos recorrentes, perturbadores, é importante que nós busquemos a prece, a leitura nobre, e que principalmente nós modifiquemos os hábitos que, por serem as portas de entrada para a obsessão, os nossos hábitos representam aquelas tentações interiores a que André Luiz se refere, e que dão entrada às perturbações exteriores. Então, somam-se as perturbações interiores com as perturbações interiores. E o reflexo e o resultado disso é sempre um enorme prejuízo
para o indivíduo que é tomado pela obsessão. Nós vamos ver no decorrer dessa obra como as obsessões são frequentes e numerosas, e o quanto nós devemos conhecer esse problema, porque com grande frequência nós também somos obsidiamos os outros, né, causando perturbações a vidas, inclusive de entes a quem nós amamos, que nós desejamos o bem, mas a quem nós perturbamos pelos pensamentos conflituosos ou agressivos que nós temos uns para com os outros. É isso, muito obrigado, que Deus esteja conosco.